Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os primeiros dias com o bebê. Gente, aqui no canal já tem relato do parto, já tem contando também minha experiência com a amamentação, que eu compartilho com vocês do mamilo investido, ser investido, para quem não sabe é o bico do seio para dentro. Contei mais detalhes sobre isso lá, expliquei. E também falei, né, que eu passei 5 dias na maternidade devido a alguns erros lá no relatório de Saulo lá, feito pela maternidade. E também pela minha dificuldade de amamentar. Então, gente, saindo da maternidade 5 dias depois, nesse dia de ir embora da maternidade foi o momento que ele foi tomar a vacina do BCG, porque lá na maternidade ele nasceu, as primeiras vacinas tomam lá mesmo. Então ele tomou a vacina lá do BCG e outras lá que eu não lembro, mas quando ele foi tomar essas vacinas, só que eu fui segurar, só que eu não aguentei, né? Meu esposo ficou apreensivo e eu comecei a entrar tive uma crise de choro ali naquela hora que Saulo foi. Por conta ele começou a chorar, né? Que tinha que segurar ele à força, segurar o braço. Porque assim, eu chorava bastante quando a gente fazia esse tipo de coisa com o Saulo. Não só isso, como dar banho também, mas eu vou contar pra você mais à frente. Mas quando eu via que ele não tava gostando, tava chorando, eu ficava muito sensível, eu chorava. Então eu chorei muito nessa hora que ele foi tomar essa vacina, teve que me tirar e a enfermeira que teve que continuar o procedimento, né? Eu fiquei lá na sala mesmo, mas não me deixaram mais segurar, porque eu não tava segurando ele direito, sabe? A minha sensação era de proteger ele, não de segurar pra ela dar a vacina. Então foi uma hora que eu chorei muito, eu lembro que fui pra casa chorando, com o rosto lá em cima, tentando chorar. Chegando em casa, gente, meu esposo tinha vindo aqui, organizado a casa. E chegando aqui, a casa estava organizada, a gente mostrou a Saulo a casa, né? Apresentei a casa de toda a ele, sendo que o bebê tava dormindo. Apresentei, quando chegou no quarto dele eu chorei bastante na hora que eu apresentei o quarto a ele. Aí só de falar já me dá vontade de chorar. E ele dormindo, ele nem viu nada disso. Então a gente fez uma higienização no quarto dele, sendo que já estava higienizado. E arrumou o berço, né? Porque o berço estava pelado, sem nada, porque eu falei que só ia colocar quando ele chegasse. E assim a gente fez. Aí a gente colocou ele lá, ele continuou dormindo. Aí a gente foi se organizar, né? Tomar banho, pegar algumas coisas, nossa, outras coisas a gente deixou pra organizar depois, né? Coisa de mala pro dia seguinte. Procurar nossa alimentação, que é uma dica importante que as pessoas sempre falam de deixar a alimentação armazenada. Eu deixei a alimentação no congelador, algumas armazenadas, só que como eu passei 5 dias na maternidade, teve algumas que eu perdi, outras não, que estavam no congelador, principalmente feijão. Só que à noite eu não costumo, a gente raramente consome esse tipo de alimentação pesada, assim, feijão, arroz. Né? Nesse dia a gente tomou café, comeu pão, cuscuz, então a gente foi dormir. Referente ao sono, gente, lá no hospital eu tinha bastante insônia, dormia a qualquer hora lá, eu nem sabia que era dia, que era noite. Também eu só sabia quando as pessoas falavam, enfim, eu também não sentia vontade de dormir, gente. Não sentia vontade de dormir, eu lembro que eu dormia a horários aleatórios, qualquer hora, eu não dormia somente à noite, né, como a gente dorme normalmente. Nessa fase que eu fiquei na maternidade, o sono ficou bastante bagunçado, insônia, e não tinha vontade de dormir. Chegando em casa, gente, na hora de dormir nesse primeiro dia, foi o dia que realmente eu dormi de fato, porque era uma coisa que eu sentia falta, era meu vaso sanitário. Sim, vaso sanitário para poder sentar e fazer necessidade na paz, porque no local público não tem como. E a minha cama, porque a cama do hospital, meu Deus, era horrível. E então deitar e relaxar o corpo, nossa, foi maravilhoso. Até hoje eu lembro da sensação. No primeiro dia que ele nasceu, a gente teve dificuldade para poder dormir com ele, porque é a fase que você tá conhecendo o bebê e se conhecendo aquela situação nova, né, de trocar fralda. Às vezes ele resmungava por alguma coisa, era só para trocar a fralda dele ou porque queria leite, e eu tinha essa dificuldade de amamentar. Eu lembro que de madrugada tentando amamentar ele não conseguia, e algumas pessoas me ajudavam e tal, foi um processo. Quase não dormiu nessa primeira noite, porque a gente não estava entendendo o que é que ele queria, né? Se era fralda, era mamar, e eu ainda tinha essa dificuldade de amamentar ele, então raramente eu conseguia dar leite a ele. Eu lembro que nesse dia a gente quase não dormiu direito, e meu esposo, vai dormir que eu vou ficar com ele. Às vezes ele só ficava quietinho quando meu esposo tava com ele no colo. Ou tava no meu colo, aí eu lembro que ele ficou com o Saulo no colo e eu fui dormir. Quando eu acordei, Saulo já tava no bercinho, né, que tinha lá, e ele deitado do meu lado. A gente conseguiu dormir todo mundo, aí acordou, nossa, a gente conseguiu dormir mesmo com... Eu sei que a gente demorou de dormir, mas a gente conseguiu dormir algumas horas a mais. Então, quando eu já tava em casa, ele acordava, gente, 2 ou 3 vezes na madrugada. Quando ele acordava de madrugada, eu acordava com a sensação, nossa, o que tá acontecendo? Não tô entendendo. Ele não chorava, gente, ele só resmungava. Você sentia um resmungo. Aí eu acordava e ficava sem entender o que tava acontecendo. Aí levantava, eu ia ver a fralda, que era cocô, xixi, né, que tava cheio. Era pra amamentar, às vezes nem precisava trocar a fralda, era só pra ele mamar.
Aí, como eu falei pra vocês, eu dava a mama a ele, né? E meu esposo ficava do meu lado massageando meu seio, porque tava se formando as bolas. Não cheguei a ter, né, dermatite, meu seio não chegou a empedrar, mas estava querendo formar. Então a gente tinha sempre que ficar massageando. Eu lembro que eu dormia já assim, ó, massageando. Eu lembro que meu esposo ficava, você já massageou o seio? E então, eu dava a mama a Saulo e ele ficava massageando o seio. Então aí Saulo dormia, né, mamava e dormia e a gente ia dormir de novo. Aí referente ao sono ainda, a gente teve uma fase que Saulo, né, começou a dormir, acordar 3 vezes na madrugada, normal, depois diminuiu para 2 vezes e depois ele não acordava mais de madrugada. Gente, isso que eu tô falando pra vocês é um resumo de um mês e alguns dias. Eu lembro que a gente chegou, a gente foi na pediatra nessa fase aí. E a gente chegou e falou que tava preocupado, porque o pessoal fala tanto que o bebê acorda de madrugada chorando, acorda toda hora e tal. E Saulo não era esse tipo de bebê, a gente ficava muito preocupado. Eu lembro que eu já estava numa fase mais evoluída da amamentação. E ela tinha perguntado a mim como é que eu tava fazendo a amamentação. Eu falei que eu tava amamentando ele tava mamando a mais, porque com o tempo, gente, ele vai aumentando a quantidade de amamentação, a quantidade de tempo que ele fica mamando. Aí eu lembro que ele mamava em um seio, depois ele mamava o outro e voltava pro outro. E quando ele tinha uma amamentação assim, mais demorada, ele dormia mais. Aí ela falou a mim, ó, seu bebê está bem alimentado. Já olhei daquele seu bebê está normal, está todo com saúde, então não tem por que vocês ficarem se preocupando. Existem algumas coisas, tá, gente, referente a isso de o bebê demorar de mamar, só que tem esse também que ele demonstra quando ele realmente quer, né? Saulo não era aquele bebê dormioco extremo, ele era um dormioco que ele acordava na hora dele, né? Então ele veio ter essa sequência de não acordar muito à noite, de quase não acordar, né? Que foi intercalando, era raro, às vezes era raro e depois começou a vir com mais frequência. Então a gente começou a ficar preocupado, então o médico falou pra gente sobre isso, né? Saulo já estava com 1 mês já. Então, assim, a gente ficou bem tranquilo. Então, assim, resumindo, até hoje ele tem um sono bem tranquilo. Hoje em dia ele não acorda. E ele foi muito rápido referente a isso, de não dormir, de não acordar durante a madrugada. Eu fico até com receio, às vezes, de falar isso por questão do sono, porque eu não fui uma pessoa que tive privação do sono. Eu não senti isso de ter privação do sono, de perder noites em claros. Acontecia de ele demorar de dormir, por exemplo, ele acordava às 3 horas da manhã pra mamar e às vezes demorava de dormir, às vezes só dormia quando tava no nosso colo e quando a gente ia botar ele deitadinho no beicinho dele, ele acordava. Então a gente pegava ele de novo e deixava ele, quando ele dormia no nosso colo, vamos deixar ele mais um tempinho. Dormiu, vamos esperar mais 10 minutos para ele botar ele deitado, aí demorava um pouquinho, botava lá. Teve também que a gente deixava ele lá deitado até ele dormir, né? Então assim, eu não tive muito esse negócio de privação de sono, de perder noites em claros e tal. Né, fico com receio de falar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que é ao contrário, e às vezes tem gente que distorce, né, acha que eu tô falando isso por querer me achar, me gabar, enfim, mas é porque depende de cada bebê, tá, gente? Sentia a vontade de dormir durante a noite, durante o dia eu não sentia aquele cansaço físico, eu senti o mental, que a gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, assim, durante o dia eu ficava deitada para descansar, ou tirava um cochilinho durante o dia, que às vezes o meu cochilo, só se dormir, gente, 10 minutos, eu acordava revigorada. Outra coisa, né, a licença paternidade é uma vergonha aqui no Brasil, eu sei que existe outras leis em outros países. Aqui também tem uma coisa relacionada a isso, mas depende da empresa também, né? Que a licença paternidade é uma vergonha, que são somente 5 dias, né? Depois que o bebê nasce. No meu caso aqui, meu esposo, ele foi uma fase que ele trocou de emprego, então ele ficou comigo até Saulo ia completar 4 meses, né? Quando ele foi pro novo emprego dele. E meu esposo sempre estava presente, ele fica muito feliz disso, de ter acompanhado o Saulo nessa fase de recém-nascido, estava ali comigo, ele sempre fica muito feliz vendo o dia dessa forma. E eu fico muito irritada ver que a licença paternidade dura 5 dias, gente. 5 dias, absurdo, dá muita irritação só de pensar nisso. Eu tive ajuda, gente, durante essa fase que Saulo estava aqui comigo, então eu não precisei me preocupar com coisa de casa, alimentação, apesar que mesmo assim eu me preocupava, mas isso era o hábito, então eu fui quebrando isso com o tempo. Você começa a lidar com essas mudanças que tá tendo ali ao decorrer. Eu até esqueci de falar que às vezes eu acordava de madrugada, só acordava algumas horas antes de Saulo acordar, porque ele mamava em 3 horas. E às vezes ele não acordava na hora, ele acordava depois dessas 3 horas. E às vezes eu acordava só pra tirar leite, só pra massagear meu peito, que eu sentia esquentar, doer, sentia jorrar, derramava em cima da cama. Meu Deus, tinha que trocar o lençol da cama todos os dias, gente, meu Deus do céu. Até que eu cheguei à fase de colocar
um tecido, uma fralda ali naquela parte do meu seio, porque aí quando jorrava só ali, naquele tecido, em vez de jogar em cima da cama, porque senão todo dia eu tinha que trocar roupa de cama. Bom, gente, aí tem a fase do puerpério. Pra quem não sabe, o puerpério é também chamado de resguardo ou quarentena. É o nome dado à fase do pós-parto, em que a mulher experimenta modificações físicas e psíquicas. Este é um período de tempo que decorre desde a dictadura até que os órgãos reprodutores da mãe retornem ao seu estado pré-gravídico, ou seja, até voltar ao local. Então é uma fase que realmente a gente fica mais sensível, tanto físicas, né, modificações físicas que ocorrem com a gente, psíquicas, porque o nosso mental muda, o nosso corpo. Gente, saiu uma pessoa, um ser humano de dentro da mulher naquele exato momento, o corpo dela, os órgãos dela, tudo se movimentando. Claro que ela vai ficar com os hormônios totalmente diferentes do que ela fica no normal até se normalizar. Normalmente dura de 45 a 60 dias. A minha fase eu creio que foi 60 dias. Ou seja, o puerpério é a fase onde a mulher passa de transição da mulher para a mãe. É um momento onde a gente vai se conectando, conhecendo a gente como mulher, como mãe e conhecendo também o bebê. Bom, além de ter esse puerpério, né, que existe também depressão pós-parto, eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive um baby blues. O baby blues, gente, é uma tristeza profunda, medo e sentimentos de potência e insegurança que acomete a mamãe logo após o parto. No início da gravidez, os índices hormonais são maiores da vida da mulher e devido a isso a vida vira de ponta cabeça. Sim, eu senti muita tristeza, medo, choro, uma insegurança, gente, um medo tão grande. Eu tinha um medo, nossa, uma preocupação tão grande com isso. Então assim, eu não tive isso de cansaço físico, mas eu tinha cansaço mental, que é a minha mente. Eu tinha dificuldade de amamentar ele, eu tinha medo de dar banho, eu tinha medo de pegar ele. Não aguentava ver ele chorando, que eu chorava junto. Pra vocês terem noção, quando eu ia dar banho nele, eu dava banho chorando, só dava banho acompanhada. Eu sei que isso depende muito da mulher, né? Tem gente que fica se gabando, né? Que eu fui conversar com uma pessoa sobre mim, né? Que eu só fui dar banho sozinho em Saulo por 20 e poucos dias. Eu tinha muito medo. Saulo foi o primeiro recém-nascido que eu peguei na vida, porque eu sempre falava que eu não ia pegar o recém-nascido de ninguém, só ia pegar o meu mesmo, porque não tinha outra alternativa, né? Tinha que pegar mesmo. Então, assim, eu pegava Saulo só em casos extremos mesmo, de tanto medo que eu tinha e a insegurança. Eu tinha tanto medo de quebrar ele, que na época que a gente ficou na maternidade 5 dias, todos os 5 dias a gente tinha avaliação da pediatra, e todo dia eu mandava ela olhar o braço da criança para ver se realmente estava no lugar, porque na minha mente o braço dele, essa parte aqui já estava solta. Ela não é boneco, não são peças. Pegava Saulo, gente, somente para amamentar, somente para isso. Amamentar ele, mamou, dormiu, deixa ele lá deitado. Às vezes eu ficava com ele um pouquinho, falei, oh meu Deus, sua mãe, coitado do bebê, a mãe nem pega o bebê no colo direito e tal. O primeiro banho dele foi na maternidade junto com a enfermeira. Na verdade foi ela que deu, né, ensinando lá, mandando segurar e tal, tava eu e meu esposo. Depois teve o banho que foi só eu e meu esposo. Então eu sempre dava banho com meu esposo comigo, ou eu com outra pessoa. E meu esposo que dava banho, eu ficava ali porque eu ficava muito nervosa e eu queria fazer as coisas rápido, né? Tanto trocar a fralda também, né? Que eu ficava achando que estava sentindo frio. Cada mulher reage de uma forma. Eu me sentia insegura, com medo, né? Muito triste, chorava, tinha medo de dar banho, achava que ia quebrar o corpo dele, achava que ele ia cair dentro da banheira e se afogar. Eu chorava muito, ficava muito nervosa. Então, uma das coisas piores pra mim era na hora de dar banho pra ele. Então, assim, pra mim eu não tinha privação do sono, mas pra mim a pior parte era durante o dia, né? Principalmente na hora de dar banho. Porque durante a noite eu achava mais tranquilo, que era pra dar mama, trocar fralda, apesar que às vezes eu acordava e nem fazia as coisas nele e voltava a dormir logo. Mas não aconteceu de perder noite, nem entrar em desespero, mas durante o dia eu não gostava muito, entre aspas, assim, porque eu ficava muito apreensiva e ter que dar banho nele. Referente ao umbigo, gente, como eu falei pra vocês, tem um cuidado que a gente tem que ter, né? Limpar, você aí que tá grávida e mãe. É bom você fazer uma lista aí, né? Você que está grávida, sobre esses cuidados que a gente tem que ter, né? Que tem referente à cabeça, a formato da cabeça, umbigo para limpar, né? Eu tive orientação sobre isso lá na maternidade, também as pessoas que estavam aqui comigo me ajudaram sobre isso. Teve um dia, né, que minha cunhada comentou, dizendo que Saulo tava com 8 dias. Comentou que o umbigo dele, ela achava que tava inflamado, né, que tava fedendo e tal, que era melhor a gente levar na emergência amanhã. Quando ela falou isso, eu e meu esposo já ficou nervoso, já começou a chorar, disse que não ia levar amanhã, a gente ia levar naquele momento mesmo. Arrumou o Saulo e a gente foi. Isso às 11 horas da noite. Aí foi pra maternidade, né, chegou lá, fez os relatórios para ser atendido, a gente ficou dentro do carro, o Saulo não saiu, porque não pode, né, o bebê tá exposto a isso.
e demorou um pouquinho, atendeu a gente. A médica que atendeu a gente nem precisou sair do carro, gente. Ela foi até a gente lá na garagem, tá? Saulo não saiu do carro, ela foi até a gente, ela avaliou e disse que era normal. Normal. Tá? Todo aquele alvoroço que a gente fez, não tinha necessidade alguma de a gente ter ido da emergência referente ao umbigo, porque o umbigo dele estava perto de sair, por isso que estava daquele jeito, fedendo e tal, que é normal, né? Que é carne morta. Então a gente foi pra casa, eram umas 2 da manhã, quando a gente chegou em casa, ia dar 2 horas da manhã. Isso foi com 8 dias. No dia seguinte, quando eu estava dando banho em Saulo junto com minha tia, a gente deu banho nele, limpou o umbigo dele caiu. Gente, não precisava de ter ido pra emergência, o que estava acontecendo era normal. Só que minha cunhada tava preocupada e a gente parte de primeira viagem a fazer o quê? A pessoa fala que eu acho que estou filho com uma coisa, vamos levar pra emergência agora. Não importa a hora, você vai ter que ir, vai, né? Porque não sabe o que está acontecendo ali, né? Tudo novo, então o desespero bate. Então no dia seguinte caiu justamente na hora que eu estava limpando. Sendo que na hora que saiu eu nem vi. A gente estava lá limpando e conversando, daqui a pouco o umbigo lá. O umbigo estava mais afastado. Já viu que estava solto. Então, nossa, quando caiu a gente fez uma festa. O umbigo dele caiu com 9 dias. Normalmente cai até uns 15 dias mais ou menos. Existem alguns casos que são a mais. Ficamos muito felizes, aliviados que o umbigo dele caiu, porque tinha preocupação de roupa, preocupação, eu e minha esposa sempre achava que estava doendo na hora que a gente estava limpando e tal, medo de pegar ele no colo, aquele pregador ali, meu Deus do céu, além que era na carne morta, mas pra mim tava machucando ele. Gente, sobre visita, isso é um assunto pessoal. Eu, por natureza, gente, não sou uma pessoa de casa cheia e tal, então nessa fase que Saulo nasceu, eu queria que continuasse da mesma forma. Por isso que eu falei, quando o Saulo nasceu, quando a gente foi pra casa, eu não queria ninguém aqui em casa. Até porque, né, gente, pelo amor de Deus, a pessoa acabou de sair da maternidade. Gente, vai ser até um desabafo aqui, né? Tem gente que não vai gostar muito do que eu vou falar. Mas assim, o bebê nasceu, gente. Os pais não foram numa loja de brinquedo comprar o bebê e trazer para casa e ficar fazendo de exposição, porque algumas pessoas não entendem. Por exemplo, quando o Saulo nasceu, a gente contou às pessoas, já tinha gente dizendo, eu tô indo para sua casa agora. Sendo que eu estava na maternidade, eu passei 5 dias. Eu, querida, nem saí da maternidade ainda. Aconteceu de ter gente que veio aqui em casa e a gente não estava, a gente passou 5 dias na maternidade. Então assim, gente, calma, tá? O bebê não vai sair por aí correndo, os pais não vão fugir com a criança, é uma fase de adaptação dos pais, de conhecer que aquilo é novo. Não foi um brinquedo que eles foram comprar na maternidade e vai sair espalhando por aí, tá? Quando eu fui na maternidade, eu tive visita de pessoas próximas, né? Nossos familiares, né? Pais, irmãos, né? Eu lembro que minha avó, que no caso é minha tia, que eu considero ela como avó, ela foi lá me visitar. Então assim, eu nem passava pela minha cabeça, sinceramente, essa preocupação de, quero receber visita ou não. A única preocupação que eu tinha, quando logo nesses primeiros dias, era de amamentar Saulo, porque eu tinha dificuldade de amamentar, então isso preocupava muito a minha mente. Eu tinha medo de pegar ele, então isso era o que me preocupava, tá? Chegou uma fase, gente, que as pessoas perguntavam tanto sobre vir aqui em casa pra ver Saulo, que falava do bebê e tal. Pelo WhatsApp, que eu parei de responder as pessoas. Parei. Só falava no WhatsApp e as pessoas que estavam vindo aqui me ajudar, ou pessoas que estavam com os assuntos que não era falando sobre visita, era coisas que falavam pra me ajudar e tal, assim. Porque eu não aguentava mais, gente. Aí você pergunta, Elzy, qual era você, que tipo de pessoa pra visitar bebê? Eu era aquele tipo de pessoa? Eu era, preste atenção porque eu era. Eu era aquele tipo de pessoa que eu não visitava a mãe quando tinha um bebê, porque eu achava um absurdo esse negócio de o bebê acabou de nascer, a pessoa ir lá visitar pra ver como é que tá o bebê e tal. É uma fase que eu acho que tem que ter respeito, que é a fase de adaptação tanto do pai e da mãe com a criança, e lidar, né, com algo novo. Já pensou no dia que eu cheguei em casa aqui, que a gente foi fazer algumas coisas aqui, vinha alguém fazer sala, porque tem gente que vem fazer sala, né, sentar no sofá, ficar conversando. Eu não tava nessa fase, gente. Eu lembro que tinha gente que veio aqui me ver e eu tava somente de calcinha tentando amamentar Saulo. Gente, calma, tá? Calma, pelo amor de Deus, tem calma. Calma, é tanta coisa que a pessoa tem que ter calma nessa fase, tá? Assim, se vai visitar, pergunte se a pessoa quer. Se você for visitar, vá pra ajudar. Por isso que eu falei a vocês que eu era, porque hoje em dia, né, teve casos de pessoas que eu conheço que tiveram bebê, só que foi na mesma fase que eu, então eu não pude fazer o que eu queria fazer quando eu tava vi naquela fase, eu vi como eu poderia ajudar alguém que acabou de ter um bebê. E teve gente que teve bebê agora na quarentena, então não dá muito pra ajudar. Bom, eu falei pra vocês o que eu era, né? Hoje em dia eu vou ser aquela pessoa que vai lá pra visitar, pra ajudar, pra levar algo pra mãe, né? Porque as pessoas só pensam no bebê, esquecem que a mãe existe, esquecem até que uma criança saiu dali de dentro da mãe, né? Uma criança, no meu caso, uma criança de 51 centímetros saiu de dentro de mim.
É muito louco parar pra pensar nisso. Então, assim, a minha dica é tenha calma, tá, gente? Esse negócio de visitas. Tenha calma também com palpites. Eu lembro que uma das coisas que me deixava irritada também em questão disso de visita era, por exemplo, de 1000 pessoas que vinham me ver, 999 pessoas falavam a mesma coisa. Eu lembro que tem um dia que eu surtei. Saulo tava com 11 dias, gente. Tem um dia que eu surtei aqui nessa casa. Que a pessoa... Ai, meu Deus, eu vou chorar. A pessoa que me acolheu foi ele mesmo. Eu lembro que as pessoas ficavam falando comigo, Elze, não chore, porque vai passar pro bebê, vai atrapalhar e tal, de amamentar e tal. Só que quando eu tive esse choro de liberdade, que foi com 11 dias, a pessoa que me acolheu nesse momento foi ele mesmo. Eu chorei ali com ele no meu colo, não chorei com ninguém mais. Eu lembro que eu teve outro momento de libertação que foi com minha mãe, mas esse primeiro que eu não aguentava mais, pessoas toda hora falando a mesma coisa. É porque além de eu ter essa dificuldade de amamentar, eu tinha também uma cobrança sobre isso. Então isso realmente pegou muito a minha mente e eu fico muito emocionada de saber, né, que as pessoas ficavam falando comigo, cuidado que vai passar pro bebê. E na hora que eu tive esse momento de que eu explodi, a pessoa que me acolheu foi ele. Ele que tava no meu braço na hora que eu tava chorando desta forma. Não dessa forma aqui, mas foi um choro de liberdade mesmo. Eu tava com ele no colo. Ele continuou normal ali, me olhando e eu chorando com ele no meu colo. Então, assim, gente, é uma fase realmente bastante delicada. Cada mulher lida de uma forma, tá, gente? A gente tem que parar com isso de achar que todo mundo vai reagir igual. Porque eu via muitos comentários que na gravidez eu também andava muito irritada com algumas coisas. Tanto que acontecia comigo, tanto que acontecia com os outros. Que eu via as pessoas falando, né? Ah, quando eu tive meu bebê, eu fazia isso e aquilo outro. Fulano tá ali, não aguenta nada. Gente, cada pessoa reage de uma forma. Vamos parar com isso de achar que a pessoa tem que fazer tal coisa. Exemplo, eu tinha medo de tomar banho, de dar banho no bebê. Tinha gente que achava isso um absurdo, mas eu tinha medo de dar banho em Saulo. Eu fui dar banho em Saulo com 20 e poucos dias. No começo o pessoal vinha ajudar a gente, mas depois era só eu e meu esposo que dava banho. Teve um dia que ele saiu pra comprar alguma coisa que tava precisando. Aí ele falou, Elza, quando eu voltar a gente dá banho nele. Era porque tinha uns horários, né, que normalmente era 11 da manhã. Chegou o horário de Saulo tomar banho, ele não tinha chegado ainda. E Saulo tinha feito cocô. Falei, não vou limpar essa criança, eu vou dar banho. Nossa, deu banho nele, gente. Meu esposo chegou bem quando eu tava finalizando. Aí eu falei a ele, amor, não consegui. Ele fez cocô, eu tive que dar banho nele de imediato. Eu lembro que foi uma comemoração entre a gente sobre isso, né? Esse medo. Mas depois a gente continuou dando banho junto, né? Meu esposo também tinha medo, então a gente só um ajudava o outro na hora de dar banho e sal. Cada bebê reage de uma forma, gente. Muita coisa influencia em questão do bebê, tá? O seu comportamento com você mesma, o comportamento do seu esposo com ele mesmo e o comportamento como casal influencia no comportamento e na personalidade do bebê. Eu sinto muito isso. Eu e meu esposo somos pessoas tranquilas, mais calmas, tranquilas. Claro que a gente tem os nossos momentos de estresse, eu vejo que a gente tem momentos de nervosismo que um mais tem, exemplo, ele tem um assunto, eu tenho determinado em outro, a gente é mais calmo em um assunto, a gente é mais calmo em outro, e tem assuntos que ambos são calmos. Nós somos pessoas iguais, somos pessoas que temos alguns comportamentos iguais, mas em momentos diferentes, digamos assim. Mas no resumo, assim, a gente são pessoas mais tranquilas. Eu vejo que Saulo também demonstra isso no comportamento dele, de ser um bebê mais tranquilo, mais passivo. Sobre o corpo e o peso. Durante a gravidez eu parei muito de falar sobre questão de corpo, no caso referente a peso, porque foi um assunto que começou a me incomodar. Não na internet, mas ao meu redor, gente. Porque as pessoas me viam, né? Eu ganhei 17 quilos no total, tá? Na gravidez. As pessoas me viam e falavam, nossa, você realmente engordou, você tá grande, mais cheinha, tinha ganhado quilo e tal, assim. Não precisa falar, gente, a pessoa tem espelho. Naquela época que eu tava grávida, eu ficava irritada com facilidade com as coisas. Eu lembro que meu esposo falava, Elza, eu não acredito que você tá brigando por causa disso. Estou sim, estou. Eu lembro, gente. Tinha coisas que me irritavam muito. Hoje em dia tem coisa que fosse hoje em dia nem ia me irritar tanto a ponto de como me irritou naquela época. Referente ao peso, eu ficava muito incomodada porque as pessoas ao meu redor ficavam falando, parecendo que eu não tenho espelho em casa, né? Porque a pessoa já passou por isso, gente. Sabe que faz parte da mulher. Tem um ser humano, um ser. Gente, para pra pensar, tem uma pessoa dentro da mulher. Como é que ela vai ficar normal, gente, com o corpo? Depois o corpo vai voltar, cada um com suas diferença, né, pra poder voltar. E então, assim, não precisa falar, tá? Não precisa falar nada referente ao corpo. Não precisa. Então, por isso que eu não falei muito. Então, assim, eu falei 17 quilos, né, mas eu ganhei 18 quilos. Eu lembro que quando eu tava com 15 dias, gente, eu fui me pesar, eu tinha perdido 11 quilos. Eu não tava acreditando. Sendo que eu tava com barriga ali, né, a barriga tava quase
seca não, mas tinha murchado bastante. Eu lembro que as pessoas ficavam, Elze, bota uma cinta nessa barriga. Eu não botava. Eu lembro que eu botei a cinta, tava com 20 e poucos dias. Eu lembro que minha tia comprou uma, aquela que é só a parte da cintura, e eu não vou conseguir. Só de olhar me dava agonia, né? Que aquele negócio de cintura aí fechava tipo o sutiã, fecho do sutiã. Não tem como, isso não vai entrar em mim e tal. Acho que nem deu em mim, eu não lembro. Só sei que ela teve que trocar por outra coisa. E eu vim usar uma cinta normal, que é aquela de calcinha que vem até cá em cima, assim e tal. Né, que por incrível que pareça, gente, minha tia me emprestou, minha mãe me emprestou e eu tinha uma em casa, então não precisava comprar. E então eu usava essa cinta a partir de 20 e poucos dias. Depois eu fui conhecendo um pouco mais sobre cinta, e o conhecimento que eu tenho hoje é que eu usaria a cinta só 60 dias após o parto. Eu usaria com 20 e poucos dias, eu usei com 25 dias mais ou menos. Por último, gente, referente à autoestima, eu senti que a minha sensação em relação à maquiagem foi desligada. Por quê? Na maternidade, esses 5 dias, nenhum dia, lá não tinha espelho, gente, nenhum dia eu me preocupei com a minha aparência. Eu nem ligava pra essas coisas, gente, eu só me arrumei no dia de ir embora. Falou, você tá liberada, pronto, foi o dia que eu fui me arrumar. Não tinha espelho, fui me arrumar através do celular, a câmera do celular. Nem me preocupei com espelho, lá nem tinha. Depois que eu falei, nossa, aqui nem tem espelho, ó. Eu não me olhava no espelho, gente, eu nem sei como é que tava lá. Pronto, em casa, a minha relação com maquiagem foi que eu deixei a maquiagem no banheiro. Porque montei um kit, assim, aquele kit mesmo que eu levei pra maternidade, que eu deixei meu necessaire dentro da bolsa da maternidade. Eu peguei tudo, botei em um potinho e deixei no banheiro, porque eu falei, no banho eu vou me arrumar. Aí terminava o banho e me arrumar. O meu arrumar era o quê? Um rímel, um lápis, um pó compacto. Eu não tive aquilo de olheira, não senti isso. Até porque, né, relação ao sono não foi algo tão forte assim pra mim. A minha relação forte foi o quê? A amamentação e o banho, a minha insegurança, o medo, né? Tudo isso que eu senti. Então a minha relação com a maquiagem foi que, em vez de eu sentar na penteadeira, eu me arrumava ali mesmo no banheiro. Hoje em dia eu já tô na penteadeira, eu já voltei pra isso. Eu achei até que eu ia mudar minha penteadeira, mas aos poucos eu fui voltando ao normal. E minha mãe passou aqui, gente, 2 meses. Eu lembro que a primeira vez que ela falou que ia vir pra cá, durante a gravidez, eu falei, acho que foi 2 dias, né? 2 dias que foi pra 2 meses. Minha mãe passou 2 meses aqui, então depois ela foi pra casa dela, né? Viveu a vida dela, vinha aqui de vez em quando. Só em falar em mãe já me dá vontade de chorar. Porque eu penso assim, olha só o que ela tá fazendo por mim hoje. Naquela época eu pensava isso. Não, até hoje eu penso isso, né? Eu sabia que quando eu fosse gravar esse vídeo aqui eu ia chorar, porque... É porque eu quero dizer, gente, que os primeiros dias realmente são difíceis, cada pessoa lida de uma forma. Pra mim a maior dificuldade foi eu mesma, não beber, né? Por conta do meu mental ficou abalado, eu me sentia medo, uma insegurança, só pegava ele caso necessário. Tô contando pra vocês a minha experiência, mas o que eu quero dizer, que eu tô tentando dizer e não falo, é que isso não é pra sempre, gente, é durante um momento, é durante uma fase, tá? Como eu falei pra vocês, pra mim durou os 30 dias, antes de completar os 30 dias. Aí depois foram aliviando gradativamente, e eu senti mais paz mesmo com 2 meses. Depois minha mãe foi embora, eu lembro que no dia eu fiquei um pouco, meu Deus, e agora? Mas meu esposo estava aqui. Nossa, eu sempre penso assim, que se ele não estivesse comigo, eu não tivesse a ajuda que eu tive de minha mãe e de minhas tias, eu nem sei o que ia ser de mim. Eu acho que tenho certeza que eu nem estaria aqui gravando esse vídeo. E eu quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram, tá? Nessa fase aí dos primeiros dias. Aí eu quero agradecer o carinho de todos, porque realmente esses vídeos são muito longos, porque são coisas profundas do coração. E eu sou assim, quando eu vou falar do coração, eu fico emocionada, como eu tô ficando aqui agora. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado. Não tenho tocado terror, nem romantizado. Como eu falei pra vocês, durou algumas fases esse momento aí. Cada pessoa lida de uma forma. Então procure informações sobre esses assuntos. Veja aí quem é que vai te acompanhar nessa fase. Além que a gente agora tá na quarentena. Meu Deus, é muito complexo. Eu fico rezando, né? Além de rezar por essas coisas do coronavírus que está acontecendo, eu sempre fico lembrando, rezando de quem tá grávida, quem tá tendo bebê agora, que tá na fase de pós-parto. Lembrando que cada mulher, né, lida de uma forma diferente sobre isso. Eu fui uma pessoa que vivi isso da maternidade e fiquei algum tempo focada somente na maternidade em mim mesma, né? Primeiro uma maternidade para poder conhecer o bebê, como é que ia ser. Tem a fase de transição, como eu falei pra vocês, de mulher se tornar mãe, e tem a fase de a gente aprender a lidar com o bebê. E depois a gente vai voltando aos poucos. Aí você quer saber aí se volta, gente. A gente volta a ser o que era antes com o tempo. Vou ser sincera a vocês, eu acho que eu senti isso mesmo de, pronto, voltei. Quando o Saulo tava com 8 meses, ele tá com 10 agora, né? Vai fazer 1. Faz parte. A gente evolui muito. É uma parte de revolução. É uma fase de redescoberta. É uma fase que a gente vai ressurgindo. A gente renasce, gente, nessa fase, né?
renasce, não que morre aquela mulher de antes. A gente renasce sendo uma mulher nova, com novas adaptações, novos conhecimentos, novas visão, novo ponto de vista. E assim vai, tá? Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau!